Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este primeiro domingo da Quaresma do ano A. O texto desse domingo se encontra lá em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, que nos diz assim: Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos lá. Tem muita coisa equivocada, às vezes, aí em rede social sobre esse texto, e a gente precisa fazer uma análise dele para que a gente possa crescer no conhecimento bíblico. Então aguarda aí que talvez o vídeo fique um pouco mais longo do que deveria, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, versículo 1. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não sei você, mas dá a entender que parece que é o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado. E aí dá a entender que parece que é o Espírito Santo que leva a gente a experimentar tentações. Só que a palavra tentação, ela sempre tem uma ideia de algo negativo, algo ruim. Ora, o Espírito Santo não leva ninguém a desejar experimentar algo ruim. De forma nenhuma. Ele nos prova, ele não nos tenta. Aí você pode se perguntar, mas por que fala isso? É porque, na verdade, o evangelista Mateus deseja deixar claro que tudo aquilo que Jesus fez, ele foi conduzido pelo Espírito. Ou seja, ele não está sozinho. Ele é conduzido pelo próprio Deus. E aí Jesus vai então ao deserto. Não é fazer um esforço muito grande relembrar que lá no Antigo Testamento, o deserto também foi local onde o povo de Israel também teve que passar cerca de 40 anos, segundo nos revela o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí o que acontece? Jesus então jejuma durante 40 dias e 40 noites e tem fome. Olha que interessante, agora há pouco eu falei que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum. Então eu vou te contar um segredo. Esses 40 dias que Jesus passa aqui, nós não devemos levar ele ao pé da letra. Mas na verdade, esses 40 aqui são uma clara referência aos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Olha a grande diferença. Enquanto o povo de Israel vai para o deserto e lá murmura, lá questiona, lá critica Deus, Jesus agora vai para o deserto ser tentado, mas embora estando lá, ele vence a tentação. Jesus agora aparece como a imagem daquilo que deve ser o verdadeiro povo de Israel, aquilo que deve ser cada um de nós enquanto igreja. Não importa qual tentação nós passemos, nós precisamos ser obedientes. Basta você lembrar que a primeira leitura, que inclusive já foi ao ar aqui no canal, nós vimos também a imagem de Adão e Eva, os quais caíram e foram desobedientes. Jesus é a imagem clara daquilo que eu e você precisamos ser enquanto seres humanos. Mas vamos continuar. Começa-se então a tentação. Primeira tentação, o diabo fala: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde: Não só de pão vive o homem. Jesus responde isso aqui com um texto bíblico. Depois o diabo chega e leva Jesus à cidade santa, que é a cidade de Jerusalém. E lá ele coloca ele na parte mais alta do templo, e ele utiliza a própria escritura,
e deturpa a Escritura porque ele usa um salmo para falar sobre isso, nessa segunda tentação. Mas esse salmo fala de uma confiança, não é de tentar a Deus. Olha que interessante, né? O diabo parece quase um grande teólogo bíblico. Aqui a gente está percebendo então uma referência ao povo religioso da época, aos líderes religiosos que usavam as Escrituras ao seu bel prazer. Ainda hoje acontece isso, né? Quantas pessoas que pegam a Bíblia para fundamentar as suas próprias visões, os seus próprios interesses. Mas enfim, Jesus então reconhece que também está escrito outra coisa: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos dá uma aula de que a gente não pode pegar versículos isolados na Bíblia, mas eu preciso também lembrar, à luz de um texto, que existe um outro que clareia o sentido daquele texto anterior. Não é? Depois o diabo leva Jesus para um monte muito alto e ele fala a pior mentira do Evangelho. Olha o que ele diz: se você se ajoelhar para mim, eu vou dar tudo isso a você. Gente, é um absurdo porque nada disso aqui pertence ao diabo. Então ele mente, né, promovendo uma coisa que nem ele pode dar. Tá pior do que promessa de político, né, que promete uma coisa e não tem condição para poder realizar aquilo. Desculpa a referência, mas a gente precisa ser sincero. Então Jesus vai dizer: vai-te embora, Satanás, daqui, porque é preciso adorar o Senhor teu Deus e somente a ele prestar culto. Então o diabo deixa Jesus e os anjos agora se aproximam e servem a ele. É interessante que lá em Gênesis aparece também a imagem dos anjos. Só que lá, né, eles trancam a porta do paraíso, aqui eles servem a Jesus. Isso é uma referência de que é como se Jesus tivesse conseguido vencer a tentação de tal forma, de que é como se ele retornasse ao paraíso. E aí, amados irmãos e irmãs, a gente viu esses textos, né? Eu sei que você já conhece muita coisa, mas eu queria trazer uma reflexão que inclusive a própria Bíblia de Jerusalém traz isso no rodapé. Eu quero chamar a atenção sobre isso. Observa a sequência das 3 tentações de Jesus. A primeira é sobre o pão. A segunda é a questão de tentar a Deus. A terceira está no eixo, né, de querer riqueza, poder. O que acontece? Lá em Deuteronômio capítulo 6, nos aparece o Shemar Israel, né, que vai dizer assim: escuta Israel, o Senhor é vosso Deus, um é o Senhor. E dentro desse texto de Deuteronômio 6 ainda é falado, né, que é preciso amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Vamos fazer uma análise. Primeira parte, amar a Deus de todo o coração. O coração é fonte dos desejos dentro da Bíblia, né? É fonte daquilo que está lá dentro de mim. Então, na verdade, quando, né, eu não amo a Deus de todo o coração, com meus próprios desejos, eu acabo largando aquilo que não é meu desejo naquele momento, o alimento, o maná, eu me rebelo contra Deus. Quando eu não amo a Deus com toda a alma representa a vida, o meu corpo físico, e implica, inclusive, amar até o martírio, porque reflete a nossa vida. Qual foi a segunda tentação? O diabo pede que Jesus se mate. Se lance, tente contra a sua própria vida. Jesus não faz isso. Terceira característica, terceira tentação. Aparece, né, na verdade, a questão da riqueza. Ora, mas amar com toda a força, para o povo daquele tempo, força implicaria em riqueza. Então Jesus, na verdade, ele ama nas 3 formas que o Deuteronômio 6 fala. Ele ama a Deus, né, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Em outras palavras, Jesus é aquele que ama triplamente, e amar 3 vezes é amar de verdade. É aquele que cumpre Deuteronômio 6, e podemos dizer ainda mais, Jesus é aquele que é o mais apaixonado pelo Pai. Por isso, amados irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho, ele nos leva a essa reflexão. Será que nós estamos amando a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento? Se sim, se nós estivermos fazendo isso, nós vamos imitar o Cristo nas tentações que aparecem na nossa vida. Do contrário, a gente vai fazer o extremo oposto. Por isso que nesta quaresma nós somos convidados a essa conversão. Como eu tenho amado a Deus? Como é que eu tenho experimentado as tentações que aparecem na minha vida? Eu tenho cedido aquilo que tem aparecido? Eu tenho sido fraco, mole, tíbio? Eu convido você a fazer esta reflexão nesse dia de hoje.
Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado deste vídeo e eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.